Olá, shalom a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso tema de hoje, Deus ainda responde com poder. Há uma ideia perigosa que, às vezes, entra no coração de quem ora. A ideia de que Deus parou de responder. Não se fala isso abertamente, mas se sente. A pessoa continua orando, continua vindo à igreja, mas por dentro começa a duvidar se Deus ainda está agindo. A Escritura confronta essa ideia. Deus não mudou. Deus não se tornou indiferente. Deus não perdeu o controle. Jeremias capítulo 33 e versículo 3 não é uma sugestão. É uma declaração do próprio Deus. Clama a mim e responder-te-ei. Muitas vezes o problema, e digo, o problema nunca está em Deus, mas na compreensão que temos da resposta. Porque na prática, muitos esperam que Deus responda rapidamente, da forma desejada, resolvendo exatamente o que foi pedido. Mas a Bíblia não sustenta esse tipo de expectativa simplista. Primeiro, Deus responde, mas responde segundo a sua vontade. Isaías deixa claro que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Isso significa que Deus não está subordinado à nossa lógica. Ele não responde para confirmar expectativas humanas. Ele responde para cumprir seus próprios propósitos. Segundo, a resposta de Deus pode incluir espera. Eclesiastes ensina que há um tempo para todas as coisas. A demora, em muitos casos, não é ausência de resposta, é parte dela. Porque Deus não está apenas resolvendo situações, Ele está formando pessoas. Terceiro, nem toda resposta é visível de imediato. Daniel 10 mostra que a oração foi ouvida desde o início, mas a manifestação levou tempo. Isso nos ensina algo importante. O fato de não vermos a resposta não significa que Deus não esteja agindo. Quarto, quando Deus responde, ele age com poder, mas segundo o seu propósito. Em 1 Reis 18, Deus responde a Elias com fogo. Mas aquele episódio não foi um espetáculo isolado. Foi uma resposta inserida em um contexto de obediência, fidelidade, confronto com a idolatria. Ou seja, o poder de Deus não é exibido para entretenimento. Ele é revelado para confirmar a verdade. Quinto ponto. Deus não responde apenas para resolver problemas, mas para revelar quem Ele é. Em João capítulo 11, diante da morte de Lázaro, Jesus permite uma situação difícil, não por falta de poder, mas para que a glória de Deus fosse manifestada. Isso corrige uma visão equivocada. Deus não existe para atender expectativas humanas. Nós existimos para a glória dele. Sexto ponto. A presença de Deus é maior do que qualquer resposta específica. Em Êxodo 33, Moisés entende isso. Ele não pede apenas direção, ele valoriza a presença de Deus.
Porque quem tem a presença de Deus tem sustentação mesmo quando não entende o processo. Diante disso, qual deve ser a postura correta? É não desistir, também não é exigir, é permanecer. Permanecer em oração, permanecer em confiança, permanecer em obediência, mesmo quando a resposta não é imediata. A verdade bíblica é clara. Deus continua respondendo, mas ele responde no seu tempo, da sua maneira, segundo a sua vontade. E isso exige maturidade espiritual para aceitar. Vamos orar. Senhor, ensina-nos a confiar na tua vontade. Corrige em nós expectativas equivocadas e fortalece o nosso coração para permanecer firme. Mesmo quando não entendemos, ajuda-nos a continuar crendo na tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém.